A vida é um jogo de xadrez. Quanto mais cedo você entender isso, melhor. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu avô virou para mim e falou: "Sente-se, minha filha, está na hora de você aprender a jogar xadrez." Eu sempre vi ele jogando com os meus tios e xadrez sempre foi um jogo ao qual eu sempre estava cercada. Seja porque tinha na casa dos amigos dos meus pais, seja porque tinha lá em casa. Minha mãe tem um tabuleiro lindo, uma caixa de madeira com peças lindas feitas de osso. Pois é, marfim, né? Que chama. Enfim, eu sempre fui fascinada por xadrez. E aí, eu quero trazer para você uma visão ao qual eu fui ensinada. Na verdade, iniciada pelo meu avô. Meu avô virou para mim e falou: "Sente-se, minha filha, está na hora de você aprender a jogar xadrez. O que eu vou te ensinar agora não é sobre xadrez, é sobre a vida." E eu tinha 8 anos de idade. Eu não entendia muito o que ele estava falando, mas eu sabia, lá no fundo do meu coração, que o que ele estava falando fazia muito sentido. E com essa familiaridade em relação ao jogo, foi fácil entender o que ele estava querendo me dizer. Na verdade, esse despertar foi muito depois, quando eu realmente vivi o tabuleiro de xadrez. Após os meus 30 anos, eu tive um capite. Agora eu entendi. E quero trazer isso para vocês. Ele virou para mim e falou assim: "Minha filha, a primeira linha são os peões. E esses peões, eles são nada mais nada menos do que todos nós. Toda a população mundial não passa de um peão. Seja porque somos assalariados, escravizados, de certa forma, em nossos vícios, no dinheiro, no ter que sobreviver. Todos nascemos extremamente dependentes. Quando nascemos, somos peões. Nossa mãe decide o que a gente vai comer, quando, como, a que horas, se a gente vai tomar banho ou não, absolutamente tudo é decidido pela nossa mãe e pelo pai, quando está próximo. Depois que a gente vai crescendo, a gente começa a perceber, e aí a gente começa a entrar na mentalidade desse segundo setênio, aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, a gente tem a nossa primeira torre, que é o momento ao qual nós passamos pela iniciação do 0 aos 7 com a nossa mãe, a iniciação emocional ao qual nos vincula a viver na Terra, a sentir e experienciar um mundo material através das emoções. Compreender o que eu sinto, o que eu expresso, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu não quero. Como eu quero ser amada, como eu quero ser amado, como eu quero ser tratada ou tratado. Isso tudo vai depender da saúde emocional de nossa mãe, porque a nossa maior treinadora emocional é a nossa mãe. Se ela esteve presente ou ausente, ela sempre será a referência. A nível biológico e de DNA, não há como negarmos nossos pais. E a nível de psique, consequentemente. Dentro disso, somos peões. A partir do momento que a gente tem esse primeiro despertar, dos 7 aos 14, a gente começa a entrar na esfera do mundo, na esfera paterna. Sabiamente, meu avô me puxava mais para ficar perto dele, depois que eu completei 7, que eu estava indo para a casa do 8º ano.
8º ano de vida. Ele, como um grande sábio, iniciado também na sabedoria ancestral milenar, cultivada por monarquias e por nomes quatrocentões, aos quais nós fazemos parte, né? A minha família, tanto materna quanto paterna. Dentro desse escopo, ele soube que era o momento de me iniciar, porque eu era a neta mais aberta a receber determinados conhecimentos. Então, a minha família sempre se aproveitou da minha curiosidade e abertura em relação a permitir com que esse conhecimento e legado fosse passado adiante. Dentro disso, ele virou e falou: minha filha, aqui nós temos a torre. A torre, ela nos protege. E ao mesmo tempo, ela nos limita. Fazendo um paralelo com a astrologia, 14 anos é a primeira quadratura do Sol com o Saturno. Saturno faz a primeira quadratura com o Sol, né? E essa quadratura ela é muito interessante porque quando a criança finaliza dos 7 aos 14, ela finaliza a esfera do pai, que é a esfera masculina, que é dos 7 a 14 que a criança vai para a escola, que a criança começa a ter amiguinhos, que a criança começa a ter vida social, sem estar necessariamente com a família. Então ela está indo para a escola, ela está indo para um passeio com os amiguinhos da escola, ela está indo brincar no parquinho e ela tem muito mais autonomia. Claro que a mãe está ali, a mãe leoa, a mãe águia como sou, está ali vigiando a criança, não sai da altura dos meus olhos, mas a criança está ali se desenvolvendo, se lapidando através das relações. E aí, nesse momento, é o momento em que chega a adolescência, em que a pessoa, esse seria o processo natural, tá, gente? Mas é sobre isso, cada um tem o seu processo. Esse sistema de crenças, e um parênteses, é uma sequência espiralada para o alto. A gente está sempre evoluindo, tá? Então a gente sempre vai viver esse tabuleiro de xadrez, só que para cima, e subindo, e subindo, e subindo, e rompendo padrões maiores e mais profundos, e atingindo maiores níveis, objetivos, metas, sonhos. A torre, ela tem essa questão da primeira quadratura de Saturno-Sol. O que isso significa? Isso significa que Saturno é a autoridade, papai e mamãe. Mas é mais representado pelo pai e seria mais uma figura patriarca. Então seria o meu avô, o meu bisavô, o homem que realmente manda na família. Geralmente é o mais velho, tá? Representado por esse avô. Só que, com a configuração familiar que temos atualmente, esse avô nem tem tanto respeito, consideração e honra ao qual tínhamos antigamente. Então, isso é refletido no relacionamento com o pai. E esse relacionamento com o pai, ele pode ser representado através das crenças ou através de uma ruptura com a própria família e entrega para o social. Então, muitos adolescentes rompem com as tradições familiares e se jogam no mundo. Esse é uma grande sombra ao qual, com 14 anos, você precisa enfrentar. Quando você encontra o céu e o inferno dentro de você e você compreende o que é, de verdade, o seu sistema de crenças, de onde ele vem, o que você realmente acredita ou não. E a necessidade de experienciar. Após isso, aí a gente tem uma jornada que ela começa na mentalidade. Quais são as crenças, o que eu realmente acredito? E aí, fazendo um paralelo com o tarô, a gente tem a carta da torre, que ela tira tudo que não está funcionando, que não está correto, que não é para você, da sua vida. E ela vai tirar força. Porque ou você rompe, ou você rompe. Não existe meio termo. Dentro desse escopo,
a gente tem essa torre. E aí, a torre não precisa vir necessariamente aos 14 anos, ela simplesmente pode vir a qualquer momento da sua vida. A gente precisa o tempo inteiro evoluir, o tempo inteiro se melhorar. Ponto. Então, eu estou trazendo um paralelo aqui com os setênios, só que eu quero que você entenda que é a vida inteira que você vai viver isso, tá bom? Então vamos lá. Depois da torre, nós temos o cavalo. E o cavalo, ele representa toda a nossa sabedoria física, corpórea. Então, quando você recebe esse arquétipo do cavalo, que você já liberou um monte de crença, que você se transformou, você pega e fala assim: eu preciso cuidar da minha saúde. Eu não aguento mais, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu quero rejuvenescer, eu quero ter força, vitalidade, eu quero brincar com os meus filhos, eu quero brincar com os meus netos, eu quero caminhar e correr todo dia, eu quero melhorar minha atenção, meu foco, meu sono. Eu quero comer mais saudável, eu quero ter uma vida longeva e saudável e sã, igual às zonas azuis do planeta. Eu preciso fazer um detox de internet, eu preciso fazer um detox da minha vida. E aí você entra, você está pronto para ancorar o arquétipo do cavalo no tabuleiro. Então você está o tempo inteiro se lapidando. Você sabe que existe uma necessidade intrínseca sua de codependência. E aí essa codependência, ela está sempre sendo lapidada e trabalhada através da torre. A codependência que eu digo é o peão. Nós precisamos de família, nós precisamos de carinho humano, nós precisamos, ponto, existe essa codependência, tá? Mas aí dentro da torre, a gente entra na torre e vai se lapidando. É a carta do eremita. A gente vai para a caverna, porque a gente sabe que dentro da gente, nós temos essa fortaleza. Essa fortaleza é a torre. A torre, ela representa o nosso sistema de crenças e tudo que a gente precisa lapidar para se melhorar. Tudo que a gente tem que romper para que a gente possa seguir adiante, para que nós possamos ter mais saúde mental e, consequentemente, física, emocional e espiritual, através do corpo. E aí a gente busca meditação, alimentação, biohack, medicinas da natureza, retiros, palestras. A gente busca estar sempre com alimentação em dia, com sono em dia, porque isso tudo faz a gente ancorar a saúde crística, a saúde verdadeira na gente. E o nosso corpo, ele reflete o que a gente pensa, sente, né? Então a gente tem o peão, a gente tem a torre e a gente tem o cavalo. E aí quando você está todo envolto nesse processo, você começa a compreender que você quer mais. Você não quer só essa vida material, você não quer só correr, só comer bem, você não quer só liberar crenças para você fazer mais grana ou para você ter um relacionamento. Você quer mais, você quer ver Deus. E aí a gente está falando do bispo. O bispo traz para nós o poder do sacerdócio. É aí que entra a disciplina. É aí, quando você tem a disciplina física da alimentação, da prática de atividade, do detox mental, emocional, da constante lapidação através do sistema de crenças, você ancora o sacerdócio. E você começa a entender a natureza, Deus, você, como parte de uma grande equação cósmica, ao qual você é extremamente importante. Despindo-se do desejo de ser além, porque isso também está dentro da gente.
mas a sua importância, ela é única, assim como a minha. Então, não existe a possibilidade de alguém fazer algo igual ao que eu estou fazendo, a não ser a cópia. Porém, a cópia, ela é o resultado do que eu sou. Capite? Resultado. Dentro desse processo, o bispo, ele pode ser a carta do Papa, ele pode ser... Então, a gente tem aí dos 14 aos 21 o cavalo, tá? Né? Torre, depois cavalo. E aí, dos 21 aos 28, a gente tem esse processo do bispo. Essa busca por Deus, por espiritualidade, por meios, métodos e metodologias e tecnologias, as quais nós realmente possamos encontrar Deus. Claro que nós caímos no conto do vigário. Absolutamente. Infelizmente, como todos os mercados, tem os seus... como é que é o nome? Falcatrua? Pode ser, falcatrua, mau caráter, né? Mas eu quero trazer reflexão aqui. Eu fico chateada quando eu vejo as pessoas falarem: coach quântico, coach espiritual, que não sei o que, é tudo bando de não sei o que. Eu falo, poxa, gente, tem tanto advogado safado por aí, né? Mau caráter. Tem tanto médico que só te passa o remédio para ganhar o cruzeiro para a família, sabe? E ninguém fala nada. Mas quando a gente entra numa camada sacerdotal, a gente está falando de uma frequência muito alta. A gente está falando de você estar ao lado do rei e da rainha. O sacerdote, o bispo, ele é o mago. O mago serve à corte. O mago serve ao rei e à rainha. O mago, ele está ali para servir quem comanda. Dentro de uma tribo, a gente tem em igual importância o pajé e o xamã. O pajé é o equivalente ao rei e o xamã é equivalente ao mago. E isso sempre foi assim na humanidade. Sempre. O mago sempre esteve ao lado do rei e da rainha. Nunca sentado, sempre em pé. Ao lado, em pé. Por quê? Porque a estrutura, você está com o seu trono 4 patas. Pense no cavalo. As 4 patas representando esse aterramento, representando os 4 elementos. O repouso, ou seja, estar presente, né? Que no caso estar sentada seria esse repouso. Esse repouso de que este espaço é meu, eu não preciso lutar por ele, eu estou na minha casa, eu estou no meu reino, ok? Então, o rei e a rainha estão lado a lado. Nunca na história existiu um rei que sentasse num trono mais alto que a rainha. Não. O trono do rei pode ter um encosto mais alto, mas a linha a qual o seu quadril se encontra é exatamente a linha a qual o quadril de sua rainha se encontra. Literalmente, né, gente? Em muitos níveis e sentidos. Só que quando você compreende essa força e performance do mago, e aí a gente entra em cocriação da realidade, a gente entra em libertação de crenças profundas, a gente entra em limpeza do DNA, aquela história de você limpar as crenças da sua bisavó, tataravó, e você, meu Deus, eu não faço mais isso, eu quebrei o padrão da minha família, entendeu? Aí você entrou no mago.
Sendo assim, você está pronta para entrar no arquétipo do rei. Seja você homem ou mulher, a gente sempre vai passar pelo rei primeiro antes de chegar na rainha, tá? E eu já vou explicar por quê. Então, dos 28 aos 35, a gente tem esse mago, né, na nossa vida. Peraí, 7, 14, 21... Isso, 28... Isso. E aí, chegando aos 35, a gente começa a desbloquear o rei. Até voou a baqueta aqui. O rei. E o rei, ele é extremamente poderoso. Porque é quando homens e mulheres dessa idade de 35 anos, eu vou fazer 35 anos agora, em novembro, terei 34 completos, né? Então, o rei, ele traz pra gente o aterramento e o poder de comando e dominação externa. Então, você se sente mais compelido a explorar territórios, transformar a sua vida, sair ou entrar de um relacionamento, de um casamento, visando longo prazo, futuro, legado. Não, minha flor, você não está atrasada, você está no momento certo de pensar sobre isso tudo, entendeu? Você quer construir coisas tangíveis e palpáveis. Muita gente faz muito dinheiro investindo nessas moedas digitais, Bitcoin, etc. Vende e compra terra, e compra imóveis, e compra carros, e compra empresas boring, tipo empresas de limpeza, empresas de embalagem, empresas de suplementos hospitalar, não sei, coisas que não são instagramáveis. E elas começam a investir, e essa é uma tendência mundial. Nós estamos voltando para o analógico. Só que tá todo mundo falando para você que o futuro é quântico e digital. Escreve o que eu tô te falando. Dentro desse processo, o rei, ele traz estrutura, segurança, poder e legado. E é tudo que a gente quer na nossa vida. Estrutura, segurança, poder e legado. Quando a gente tem toda essa força impulsionada dentro da gente, a gente consegue unir isso e a gente se complementa na rainha. A rainha, ela é a mais poderosa do tabuleiro. Primeiro que a nossa Terra, o planeta se chama Planeta Terra. Mãe Gaia, Pachamama, Gaia, né? Entre muitos outros nomes. Dentro desse Urantia, na quinta dimensão. Então, eu quero que você entenda que o rei não governa sozinho. Na verdade, quem governa é a rainha. Quando os assuntos são da alçada da rainha, quando não são, a rainha precisa dar um passo para trás, ir para os seus aposentos, se reunir com suas sacerdotisas e fazer orações, cantos, danças, óleos, ungüentos, perfumes, fazer o que elas sabem fazer de melhor, usar a sua intuição, se conectar com Deus. E esse é o momento em que as mulheres perdem. Elas não conseguem chegar na rainha, a maioria. A maioria tem poder, tem legado, tem estrutura, tem dinheiro, é foda, mas ela não consegue ser uma rainha, ela é um rei. E aí, quem casou, casou, né? Tem um monte de mulheres maravilhosas, super bem-sucedidas, que não conseguem ser rainhas. Elas são tiranas. Quando o assunto é sobre guerra, esse assunto não é feminino.
Quando o assunto é intuição, relacionamento, isso é da alçada da rainha. Então a rainha olha os bajuladores da corte e ela sabe exatamente quem vai dar uma facada nas costas de seu marido e quem não vai. Ela sabe exatamente organizar quem fica com quem, como casamentos, por exemplo, e nós tínhamos antigamente as casamenteiras. A minha avó era uma casamenteira, inclusive muito famosa no Rio de Janeiro dos anos 30, 40. E aí a rainha, ela, quando o domínio é feminino, que é a intuição, o relacionamento, pessoas, você lê o que a pessoa está fazendo, sentindo, pensando. As mulheres são especialistas em linguagem corporal, mas principalmente nós somos especialistas em leitura energética. A gente consegue ler o que está no coração da pessoa através do olhar dela. Só que a sociedade, ela incentiva o cavalo e o rei. Peão, cavalo e rei. Peão, cavalo e rei. A gente não é incentivado a passar pela torre e pelo bispo. Porque só quando a gente faz um bom trabalho na torre, no cavalo e no bispo, que a gente consegue ter relações que realmente são prazerosas e satisfatórias, e se libertar dessa necessidade intrínseca, né? Trazendo saúde nas relações, que no caso do peão. E, consequentemente, se eu não tenho uma boa mentalidade, se eu não tenho uma boa visão de mim e do mundo e do que eu quero para mim, e visão de longo alcance, eu também não chego no cavalo, eu não consigo trabalhar meu corpo. Se eu não consigo trabalhar meu corpo, eu não consigo trabalhar minha parte espiritual. Eu não consigo compreender que eu sou uma maga, que eu sou uma sacerdotisa, que eu sou uma mulher sábia. Consequentemente, eu vou ficar presa na estrutura, no poder. Eu vou ficar presa na força. E eu não vou compreender o papel real da rainha. A rainha e o rei são uníssono. É uma energia que flui um e outro, é uma dança, é o yin e o yang. Eles fluem juntos. É a maré e a água, a maré e a água. E tudo isso é parte dessa grande integração espiritual ao qual nós precisamos fazer em nossa vida. Porque a gente não está aqui para passear passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para viver uma experiência linda na Terra. Mas, se nós não compreendermos que, minha filha, a vida é um jogo de xadrez, você vai receber da vida eternos checkmate. Então, para que nós possamos vencer o jogo, nós precisamos compreender que esses arquétipos, eles estão intrínsecos no nosso DNA. E quanto mais a gente estudar, mais a gente vai compreender que a nossa vida, ela é parte de um grande jogo, ao qual podemos e temos a capacidade de vencer. Sabe de Jumanji? É mais ou menos isso. Só que a gente não precisa entrar no tabuleiro para derrotar nossas feras interiores, nossas crenças, nosso desejo e necessidade por aprovação, a dependência emocional ou por açúcar. Não. Você pode acordar e escolher. Escolha você. Não viva a vida da blogueira. Ela é infeliz, eu posso te garantir. Tá bom? Então é isso. Eu sou Camila Araripe, eu sou uma sacerdotisa. E esse é uma história, uma parte um fragmento da minha vida. E que eu trago dentro das terapias, das mentorias. Porque a vida
É um jogo de xadrez. E você pode despertar a sua essência única através de uma metodologia simples e milenar, profunda, que desperta a sua alma, que desperta a sua maga, a sua sacerdotisa interior. Saiba que, ao lado da rainha, sempre tem um esquadrão de sacerdotisas, assim como ao lado do rei existem os cavaleiros. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro. Um grande beijo. Me siga nas minhas outras redes sociais e não se esqueça de me acompanhar aqui, de curtir e de comentar o que você achou. E claro, trazer tópicos para que eu possa falar mais a respeito dentro desse quadro que eu tô adorando fazer com vocês. Eu gosto muito, muito de conversar. Mas eu acho muito sem graça olhar para uma câmera e conversar. Entendeu? Então eu prefiro assim, porque eu sei que você pode ouvir enquanto você corre, ou enquanto você cozinha, ou enquanto você está no trânsito. E isso eu acho muito legal, porque você para de rolar feed, para de ouvir músicas que não te agregam e começa a estudar sobre você de maneira profunda. Extremamente fácil, não é mesmo? Então tá bom, a gente se vê no nosso próximo episódio, tá bom? Um beijo!